Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco na manhã deste domingo, onde temos mais uma vez a oportunidade de juntos estudarmos a palavra de Deus, estarmos conectados, você aí de sua casa, nós aqui na Igreja Batista Sinai. Seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Dominical, onde estamos estudando nesse trimestre a oportunidade da celebração da disciplina. E você já vem acompanhando, participando todos os domingos, e nós estamos estudando as disciplinas espirituais. E é um privilégio muito grande para nós, esse é um material muito rico e que temos a cada domingo aprendido mais do Senhor, o caminho do crescimento espiritual. Então eu queria nesta manhã convidar você a se juntar a nós aí de sua casa, já munido, com seu material em sua mão, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, junto com a sua família. Mas nós vamos estudar na manhã de hoje a oportunidade que é a disciplina da oração. Então esse é um tema muito importante na vida do cristão. Não há como ter uma vida plena com Deus sem oração. Não há condição de ter. E nós vamos estudar isso nesta manhã. E que esse aprendizado que nós vamos juntos estudarmos à luz da palavra de Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a minha vida e, consequentemente, abençoar a vida da igreja. Que é para isso que estamos aqui como igreja, para aprender mais do Senhor. Eu queria que você já começasse nesta manhã curvando a sua cabeça, orando ao Senhor, pedindo a Ele que abra o seu entendimento, abra o nosso coração para o que o Senhor quer nos falar nesta manhã. Curve sua cabeça, vamos orar neste momento. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o único Deus, o Salvador, aquele a quem nós nos curvamos, a quem nós louvamos e glorificamos o nome, porque só o Senhor é devido de receber todo louvor, toda adoração. Pai, nesta manhã, como igreja reunidos, estamos aqui para aprender mais do Senhor através da Tua palavra. E hoje o ensino desta manhã é que a oração seja uma prática, um hábito na vida do crente, que seja um hábito na nossa vida, que nós possamos aprender a orar, que nós possamos ter uma intimidade com o Senhor quando assim fazemos, porque sabemos que a oração é o elo de ligação entre o homem e Deus. Pai, muito obrigado pelo privilégio da salvação em Cristo Jesus, e nós queremos dedicar tudo que fazemos ao Senhor. Essa aula é também uma dedicação, um louvor e adoração ao Senhor. Pai, recebe tudo que ora vamos fazer, que é para a honra e glória do Teu nome. Pai, muito obrigado. Essa é a oração que te faço, agradecido em nome de Jesus. Meus irmãos, que privilégio maravilhoso, estamos aqui estudando a cada domingo as disciplinas espirituais. Esse é um trabalho riquíssimo, uma apostila, um material adquirido por nossa igreja, que o autor é o pastor Richard Foster, e é um trabalho primoroso que temos aprendido muito. Eu queria que você, a cada domingo, você assistindo essas lições, também durante a semana tivesse a oportunidade de ir lá assistir mais uma vez, se você tem alguma dúvida ou algo que você não pôde tirar naquele domingo pela manhã, mas durante a semana você vá lá, revise. É uma oportunidade, inclusive isso é uma ferramenta tão boa que nós temos esse privilégio hoje de ter um canal de comunicação nas redes sociais, que é o YouTube, onde você pode voltar lá e entrar no canal da igreja e acessar as aulas que já foram ministradas. Talvez, se você não está podendo ter a oportunidade ou saber de alguém que não assistiu essa aula, uma ou outra, diga a ele que está lá no canal do YouTube da IB Sinai Oficial, e você vai poder assistir aquilo que você não pôde ou que você quer assistir mais uma vez. Então, vamos estar juntos nesta manhã, participando desta aula primorosa, que são as disciplinas espirituais, e nós estamos estudando o caminho do crescimento espiritual através da celebração da disciplina. E nós vamos começar fazendo um rápido retrospecto do que nós já temos estudado por esses domingos que já
Hoje nós estamos na quinta aula, ou na sexta aula, me parece já, das disciplinas espirituais. E ela é dividida em 3 módulos, ou pelo menos o autor dividiu assim, as disciplinas espirituais. A primeira parte são chamadas de disciplinas interiores, não é? Que é a disciplina da meditação, a disciplina da oração, a que nós vamos estudar hoje, a disciplina do jejum, a disciplina do estudo, não é? Nós temos essa oportunidade de, dentro das disciplinas espirituais, dividida em 3 módulos, a primeira delas é chamada de disciplinas interiores. O segundo módulo é chamado de segunda parte, são as disciplinas exteriores, que estão divididas em 2 partes pelo autor, que é a disciplina da simplicidade e a disciplina da solitude. Inclusive, domingo passado, nós tivemos aqui o nosso professor Juteí ministrando sobre a disciplina da simplicidade, uma explanação extraordinária, primorosa, e nós fomos ricamente abençoados. E nós temos a terceira parte, que são as disciplinas associadas, que são as disciplinas da confissão, a disciplina da adoração. Inclusive eu ministrei essa aula da adoração no domingo retrasado, a disciplina da orientação e a disciplina da celebração. Então não perca, meu irmão, esteja aí fazendo suas anotações, porque por certo, você acompanhando todas essas aulas, você vai ter um grande crescimento espiritual, você estará assimilando para a sua vida espiritual um conhecimento a cada dia da palavra de Deus, do que o Senhor quer nos instruir. E essa é uma visão da igreja, essa é uma visão da Escola Bíblica Dominical, e através do gabinete pastoral, através da orientação do nosso pastor, é de que toda a igreja conheça e aprenda a conhecer mais do Senhor através da sua palavra. Então a Escola Bíblica é um momento importante para mim, para você, para que a gente possa juntos aprender mais do Senhor dentro do que diz a palavra de Deus. Então, nós vamos começar essa aula. Essa foi apenas uma explicação para você que está chegando agora, não tem acompanhado muito de perto o que estamos estudando nesse trimestre. Estamos estudando a celebração da disciplina, o caminho do crescimento espiritual, e o autor desse trabalho é o pastor Richard Foster. Eu queria começar essa lição de hoje, dessa manhã, trazendo uma afirmativa que eu achei extraordinária, que é uma afirmação do pastor Hernandes Dias Lopes, em que ele diz: não há cristianismo sem a disciplina da oração. Eu, quando ouvi isso do pastor Hernandes Dias Lopes, a quem eu tenho assim uma admiração muito grande pelo trabalho que esse grande homem de Deus tem feito em nossa nação, eu fiquei admirado, porque de fato não tem como haver eu dizer que sou um cristão sem ter dentro da minha vida a disciplina da oração. Eu confesso aos irmãos de que eu gostaria de orar muito mais ao meu Deus. Eu gostaria de poder tirar mais tempo para o meu Deus através da oração, ter uma comunhão maior com Deus através da oração. E eu queria confessar aos irmãos que eu tenho tido nesses últimos anos, até por conta do trabalho meu, que eu trabalho viajando grandes distâncias. E dirigindo grandes distâncias, eu estou sozinho no carro, eu e o Senhor, e esse é um momento assim para mim extraordinário, em que eu incuti na minha vida, no meu hábito, né, quase que diário de grandes caminhadas na estrada, dirigindo. É um tempo que eu tenho de conversar com Deus, né, de orar ao Senhor, fazer minhas petições a Deus, né? Entregar na mão dele a minha vida, a vida da minha família. E é um momento que eu tenho de agradecer ao Senhor. Então, quando eu tenho uma oportunidade de dirigir, 500, chegar até dirigir 1000 quilômetros, eu tenho tido a oportunidade, são muitas horas, eu sozinho no carro, e o Senhor tem estado comigo, eu sinto a sua presença, e é um momento que eu tenho aproveitado assim muito no mundo turbulento, um mundo tão acelerado que nós estamos vivendo. Mas o convite, meu irmão, para essa manhã é que nós possamos aprender a criar essa disciplina em nossas vidas, uma disciplina tão importante, ou muito mais importante do que o alimento que o irmão tem.
né? O irmão não precisa se alimentar diariamente, né? Para que esteja vivo, para que esteja firme, aguentar o tranco do dia a dia. O irmão se alimenta, você, toda a sua família se alimenta. Então, isso é um hábito que você, obrigatório, necessário, mas a oração é muito mais importante até do que essa alimentação, porque ela nos mantém vivos espiritualmente. E nos mantendo vivos espiritualmente, há uma necessidade de assumirmos o compromisso com Cristo, que nós dizemos que professamos, e o pastor Hernando Dias Lopes nos traz à memória de que não há mínima condição de nós anunciarmos Cristo sem ter uma vida de oração com Ele. Então eu queria que você abrisse já a sua Bíblia aí em Jeremias 33, verso 3, um versículo extremamente conhecido, né? Desde pequeno nós já aprendemos esse versículo, mas talvez você é novo no Evangelho, tem começado sua caminhada cristã. E Jeremias capítulo 33, verso 3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Só temos o Senhor para clamar, não é? Só temos a esse Deus que nos ouve, que está com os ouvidos abertos para ouvir as nossas necessidades, as nossas petições. E Ele diz, clama a mim e responder-te-ei. Ele não nos deixará sem resposta daquilo que buscamos. Pode ser que a resposta ela não venha imediata no momento em que você quer uma resposta rápida da parte de Deus. Até às vezes vem de maneira quase que instantânea a resposta de Deus, mas ela virá. E o profeta diz que você clamando ao Senhor e Ele responderá e te anunciará grandes coisas e coisas que você não sabe e que ainda não sabe. Então nós estamos numa caminhada, quer dizer, estamos num processo do caminho do crescimento espiritual e necessitamos introduzir em nossas vidas o hábito, a disciplina da oração. A disciplina da oração nos faz ter uma intimidade grande com Deus. E eu trago aqui também uma visão minha, pessoal, a você em sua casa como igreja, de que a oração também é um valioso instrumento nas mãos dos pais para manter suas famílias de pé. As famílias têm estado destroçadas, muitas assim, sem o sentido de família propriamente dito, mas as famílias que temem ao Senhor, aqueles que querem ver toda a sua família salva, devem buscar através da oração, primeiramente através das suas vidas, viver uma vida de retidão diante do Senhor, mas clamar a Deus a salvação dos seus. Mulheres que não têm maridos crentes ainda, pais que não têm filhos ainda convertidos ao Senhor, maridos que ainda não têm suas esposas aos pés de Cristo, devem aproveitar um momento seu de grande intimidade com o Senhor para clamar ao Senhor, para fazer como está escrito em Jeremias, clamar a Ele, e Ele responderá a nós e nos anunciará coisas grandes e firmes que ainda nós não conhecemos. Então, a oração é um privilégio na vida do crente. É um momento em que o crente se separa desse mundo para iniciar uma caminhada espiritual com Deus. É quando ele se desliga completamente de tudo para entrar no trono da graça de Deus, onde você tem a certeza que nesse exato momento o Senhor está completamente voltado para nós, com seus ouvidos e a sua atenção para as nossas maiores dificuldades, para o grande amor que Ele tem para conosco e nos ajudar na caminhada cristã. Então a oração é uma oportunidade, quer dizer, é um momento particular do crente com Deus e você deve aproveitar isso. Então, nesta manhã nós teremos a oportunidade de juntos estudarmos sobre oração, onde temos também a oportunidade de falar e ouvir do nosso Criador, entregando a Ele todas as nossas súplicas e gratidões. Mas você pode estar dizendo aí, eu sou novo na fé, ou eu já tenho algum tempo, Deus não conhece tudo e todas as coisas, será que eu preciso
mesmo assim está buscando a Ele em oração? Se Ele é dono de tudo, de todas as coisas, se Ele já sabe o que eu vou falar, se Deus já sabe o que eu vou pedir, Ele sabe quais são as minhas agruras, Ele sabe quais são as minhas principais dificuldades neste momento. Eu não preciso mais dizer ao Senhor. Inclusive, o Senhor sabe quais são os meus pecados. O Senhor vê, mesmo no oculto, Ele sabe quais são as minhas deficiências. Eu não preciso mais dizer, já que Ele é Deus, Ele sabe de tudo, todas as coisas. E eu queria trazer aqui para os irmãos o que é a oração. Oração é conversar com Deus. Você que é casado, você que tem um relacionamento de namoro, de noivado, ou se você não tem nem namorado, nem namorada, nem noivo, nem é casado, mas você tem alguém a quem você se reporta e você confia para você abrir o seu coração. Por mais que essa pessoa lhe conheça bastante, ela até conviva diariamente com você, seja um colega de trabalho, um colega de faculdade, ou um vizinho, ou um parente muito próximo a você. Mas o mais profundo do seu coração, ele não conhece, ele não sabe de fato, verdadeiramente, quem é você. Apesar do nosso Deus saber disso tudo, mas Ele quer ter intimidade, Ele quer interagir conosco, Ele quer ouvir de nós para poder nos responder. Então, é importante que nós tiremos parte de um tempo de nossas vidas e você vai estabelecer diante de Deus esse momento seu de separação das coisas que lhe rodeiam, que lhe tiram da presença do Senhor e que lhe faz de volta a esse trilho que nós chamamos que é o momento da sua mais profunda intimidade com Deus. E esse momento de conversar com Deus, de se alinhar com o Senhor, nós chamamos de oração. Esse é um ato que nós fazemos, que nós precisamos e necessitamos ter diariamente com o nosso Deus. E isso vai fazer com que cresçamos espiritualmente, porque estamos numa caminhada do crescimento espiritual. E isso vai fazer toda a diferença. Isso vai trazer comunhão com Deus. Isso vai trazer comunhão com a igreja. Isso vai lhe fazer uma pessoa melhor, porque de fato, quando mostramos que Deus é importante na nossa vida e que Ele tem a primazia e que Ele está em primeiro lugar, né, nos nossos corações, na nossa vida, uma das atitudes, uma das disciplinas em que nós, além do louvor, além da pregação da palavra, além da vida que nós temos, é esse momento que nós temos de separação, é um tempo de intimidade. E nós chamamos um momento particular nosso com Deus, que chamamos esse momento íntimo com o nosso Deus. A oração é conversar com Deus, a oração é a aproximação feita por aqueles que querem falar e ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Lembrar, contudo, que Deus não é uma pessoa comum. Quando nós conversamos com qualquer pessoa, com outro amigo, com um parente, ou até mesmo com nossos cônjuges, não é a mesma coisa de conversar com Deus. Essa é uma ligação, eu acabei de dizer, essa é uma ligação humana. Mas a ligação que nós temos com Deus é uma ligação espiritual, muito exclusivamente espiritual. Falar com aquele a quem nós adoramos. Falar com aquele que é o nosso Criador. Falar com aquele que é o nosso protetor. Falar com aquele que está disponível a ouvir as nossas dificuldades e despachá-las conforme a sua vontade. É muito bom quando, em um determinado momento da nossa vida, nós reconhecemos toda a divindade de Deus e um ato de oração é um ato de fé, de crença, de que se nós falarmos a Deus e nos dobrarmos diante dele, nos curvarmos diante do Senhor, nos ajoelharmos diante dele, é porque nós confiamos em Deus e acreditamos que ele não está com seus ouvidos fechados para não nos ouvir, porque se confiamos no Senhor, precisamos ter
devolver a Deus essa atitude cristã, esse momento nosso com Deus, que nós chamamos de oração, para falar e abrir completamente os nossos corações ao Senhor, para que Ele interaja conosco, para que Ele conheça a cada dia mais de nós e com certeza, como esse é um momento de grande intimidade de você com Deus, Deus também vai ver no mais profundo do seu coração se você está sendo sincero com Ele. A oração é um momento de grande sinceridade do crente com o Senhor. E deve ser, porque alguém que não tem uma vida de separação em oração, mesmo que o mundo chame ao contrário, de que você, olha, as outras coisas são mais importantes agora, depois você ora, olha, eu estou muito cansado e agora eu não vou, eu preciso dormir primeiro, depois eu oro, olha, eu estou com muita fome, eu primeiro preciso me alimentar materialmente, depois eu oro ou agradeço pelo alimento. Mas quando nós temos o hábito, quando nós temos a disciplina introduzida em nossa vida da oração, é algo que nós buscamos diante de Deus. É um ato nosso para com Deus, porque Ele está todo o tempo aberto e com os ouvidos abertos para nos ouvir. E nesta manhã eu sei que você em sua casa, como eu, tem muitas coisas, muitas demandas que estamos aguardando no Senhor, petições que já fizemos a Deus, nós temos assim momentos nossos que somente através da oração nós vamos aquietar o nosso coração. Tem momentos da vida que nós, para podermos ouvir a Deus, precisamos parar tudo e nos fechar em nossos quartos para ouvir a voz de Deus. Olha que muitas vezes Deus já vem falando e vem utilizando várias formas para nos alertar, para nos responder, mas quando não temos colocado Deus como primeiro lugar em nossas vidas, não temos tido nem a percepção, né, de tamanha distância que nós estamos tendo de Deus, que não temos orado ao Senhor, que não temos tirado tempo para orar a Deus. Qual tem sido a sua principal dificuldade? É tirar tempo para a oração? Será que você não tem colocado outras prioridades na sua vida em vez de tirar tempo para orar a Deus? Será que você também não tem se sentido estimulado para orar a Deus porque você está vivendo um tempo em que você mesmo tem se distanciado de Deus? Será que o pecado não tem criado um afastamento tão grande seu com Deus que você não tem sentido a necessidade de orar? Ou você sabe que você está num momento tão complicado na sua vida do ponto de vista espiritual, que o pecado domina parte da sua vida, que você tem vergonha de se dobrar diante do Senhor e falar das suas principais mazelas? Meu irmão, hoje nós temos essa oportunidade nessa manhã de ir estudando a palavra de Deus, de conhecendo mais do Senhor, saber de que a oração vai nos trazer esse grande alívio. Confessar os nossos pecados a Deus através da oração vai fazer com que o Senhor nos ajude a abandonar as práticas que têm impedido de ter uma comunhão maior com Ele, com a igreja, com outros irmãos, com a sua família. Essa oportunidade temos nessa manhã de aprender mais de Deus e imprimir um novo ritmo, um novo modelo em nossas vidas através da disciplina da oração. Estamos numa caminhada de crescimento espiritual, irmãos, então é necessário que a oração seja uma prática, seja uma realidade e seja um hábito em nossas vidas. Eu queria que você também abrisse aí sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, em que diz assim: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O momento de oração leva-nos a uma fronteira da vida espiritual, conectando-nos com Deus da forma imediata e sem interferência.
alguns movimentos religiosos já conhecidos, em que muitas pessoas dizem, olha, vamos pedir através de oração a santo fulano, que ele vai pedir a Deus. E eu confio que santo fulano ou santa Beltrana intermediará a nosso favor junto a Deus para que essa minha causa ou essa dádiva que eu recebi e eu quero agora agradecer e eu vou retribuir isso como um ato, mas eu tenho me dobrado ou tenho se dobrado para orar a esses que não têm como intervir ou como intermediar uma oração que você pode fazer diretamente a Deus. Só há um intercessor entre Deus e os homens, que é Jesus. Só há Ele. E a Ele é por isso que quando oramos, ao final de cada oração, é você que é novo na fé, que está começando agora, toda oração que fazemos, nós sempre dizemos que é em nome de Jesus. É por Ele. É para Ele, é por conta da salvação alcançada que nós vamos diretamente ao Pai. Só há um intercessor entre Deus e os homens, Jesus. Então, nesta manhã você tem a oportunidade de aprender de que a oração é algo liberal de nós para com Deus, mas sem interferência. Algo direto que nós podemos fazer com Deus. Nada nos impede de ter esse contato direto com Deus. E a oração nos aproxima ao Senhor, nos faz com que entendamos que nós agora fazemos parte saímos de um momento da vida humana e aí entramos na fronteira do mundo espiritual através da oração. Porque se nós ficarmos apegados a tudo que esse mundo tem nos apresentado, tem nos cercado, tem nos tirado a visão do centro que é Cristo, nós não vamos sentir necessidade de orar, nós não vamos sentir vontade de agradecer a Deus através das orações, nós vamos confiar em nosso próprio braço, nós vamos achar que outras coisas podem substituir o poder que o nosso Deus tem. Mas a oração faz com que haja sinceridade nossa com Deus, que a gente tire um tempo diante de tudo que tem nos atrapalhado de ter uma vida de santidade diante de Deus, uma vida de separar disso tudo que estamos vivendo. Eu estava recentemente conversando com uma pessoa e dizendo, olha, quanto tempo a gente não se vê, nem nas redes sociais tenho lhe visto, e saudade, viu? Fiz um comentário acerca de saudade, até porque é uma pessoa que eu nutro uma consideração muito grande. E aí, no meio da conversa, eu digo, olha, eu sempre oro por você. E aí a pessoa parou, assim, ela não é crente, e ela falou, você ora por mim? Eu digo, oro, sempre oro. Eu tenho um hábito, um costume de orar pelas pessoas, eu tenho alguns objetivos específicos das minhas orações, mas também pessoas não crentes que eu conheço, que fazem parte da minha caminhada humana, e eu tenho assim uma consideração, um amor muito grande por essas pessoas, e eu disse, olha, eu sempre oro por você. E eu senti que a partir daquele momento, quando eu disse isso, que eu sempre oro por ela, ela parou assim e disse, olha, continue orando por mim. Mas a vontade foi naquele exato momento dizer, olha, independente de você esperar que eu ore por você, ou de que você ficou muito feliz em que eu ore por você, como tem sido a sua vida com Deus, sua diretamente, de entregar nas mãos do Senhor as suas dificuldades. É importante, é bíblico que cada um, nós oremos uns pelos outros. Isso é chamado até de mandamento recíproco, né? Orar um pelos outros. E precisamos fazer isso, ter essa prática. Mas a pessoa ficou assim muito feliz em saber. Isso é uma prática do mundo cristão, né? Se nós nos dizemos crentes, né, parecidos com o Senhor, nós precisamos ter um coração voltados a Deus para clamar por aquelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor.
né? Tirarmos tempo em oração, pedir a Deus que abençoe, que proteja, que zele por elas, que elas tenham tempo e oportunidade de reconhecer que sem Deus eles não têm saída e que através de uma palavra como essa, que eu sempre dizendo, olha, eu sempre oro por você, tenha sido um grande testemunho também para que ela faça uma grande reflexão sobre a sua vida e ser grata a Deus, porque Deus tem levantado pessoas para orar por ela. A disciplina da oração é que nos leva a uma obra mais profunda e mais elevada do ponto de vista humano. Porque nós saímos da fronteira da condição humana para entrar na fronteira, no mundo espiritual. Deus se alegra e vê isso como uma atitude de grande inclinação, né? De que você quer de fato Jesus, de que você quer ter uma vida de retidão diante dele. Então a prática da oração faz com que a gente se mostre pequeno, como de fato nós somos, diante da grandeza do nosso Deus. Quando reconhecemos a sua primazia diante de nossas vidas, em que nós dedicamos a Ele louvor, adoração, nossas vidas, né? Atitudes cristãs. Então, como disse o pastor Hernandes Dias Lopes, não há condição, não há mínima condição do cristianismo caminhar sem uma vida de oração. É a mais pura verdade. Eu queria que você também abrisse essa orientação da palavra de Deus e que esse é o momento seu com Deus. Está lá em Mateus 6, verso 6, um texto muito conhecido também, que diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora ao teu pai, que está em secreto, e teu pai que vê tudo em secreto, te recompensará. Esse é o momento que você não vai estar na igreja, ou você não está com sua família, que você não está aquelas orações em grupo, ou participando de campanhas de oração, ou culto de oração, que são tão valiosos quanto. Mas esse é um chamamento para que nós possamos estar num momento de grande humildade diante de Deus. É quando nos curvamos diante do Senhor e nos fechamos no lugar onde ninguém vai estar conosco. Ninguém vai estar conosco, só nós e Deus. Fechados ali no nosso quarto, ali no mais secreto nosso, o secreto onde Deus nos vê também de maneira insecreta. E essa forma em secreto é uma demonstração em de que todo o nosso egoísmo, toda a nossa presunção, toda a nossa forma de orgulho foi deixada do lado de fora e ali no quarto, em secreto. Só você e Deus. É o momento que você pode chorar diante do Senhor. É o momento que você pode clamar ao Senhor. É o momento que você vai depositar nas mãos do Senhor toda a sua gratidão pelo que Ele tem feito na sua vida. E pode ter certeza, meu irmão, é quando o texto respalda e diz que neste momento em secreto o nosso Deus nos recompensará. A recompensa talvez do ponto de vista que alguns esperem seja uma resposta para aquilo que você almeja, até pode ser, mas a recompensa nesse caso, nesse texto especificamente, é a recompensa de que Deus está com o ouvido dele aberto, porque ele sentiu grande sinceridade em nossos corações. É quando nós abandonamos tudo e nos fechamos no quarto, um momento mais íntimo nosso, um momento solitário nosso com Deus. E que nós ali podemos falar a Deus tudo o que Deus gostaria de ouvir saído de nós para Ele. Apesar dele conhece tudo e todas as coisas, mas nosso Deus se alegra em ver um coração quebrantado, um coração contrito. De forma nenhuma desprezará o Senhor a oração de um justo. Quando eu disse aos irmãos que eu falando para essa pessoa que eu oro por ela sempre, ou por outra, várias pessoas eu sempre oro, a Bíblia também diz que a oração do justo vale muito em seus efeitos. Não sei se os irmãos têm tido essa experiência de várias pessoas, principalmente aquelas que não são crentes, elas, quando estão diante de uma grande dificuldade, elas procuram os crentes para orar por elas, né? Ou a orar em favor dessas causas, porque elas acreditam muito que nós
Nós somos crentes e separados por Deus por uma caminhada espiritual de grande retidão diante do Senhor, que elas confiam muito nas nossas orações. E eu sempre tenho dito isso, que essa é uma forma de testemunho, sim. Quando as pessoas acreditam, olha, meu irmão, queria muito que você lá na sua igreja orasse, sabe, por uma dificuldade que nós estamos passando. Olha, há alguém na minha família ou na minha casa com problema de saúde e que nós estamos assim relativamente desesperados. Ore lá em sua igreja para que Deus, ou em ouvindo a sua oração, possa me abençoar. Olha, veja lá, converse, coloque o nosso nome lá no grupo de oração de vocês. Todas as igrejas têm um hábito muito importante, isso já é antigo. Eu me lembro que eu, desde pequeno, na minha casa, minha mãe participava da sociedade feminina de nossa igreja e tinham aqueles círculos de oração, né? As mulheres de oração, as guerreiras de oração, né? E a igreja tem homens e mulheres que oram, que travam grandes batalhas espirituais com Deus sobre causas específicas e que a oração tem sido respondida através do clamor de muita gente. Eu não tenho a menor dúvida de que o amor de Deus tem se derramado sobre a face da terra, sobre a iniquidade que tem se espalhado sobre a face da terra e que por conta de muitos homens e mulheres justos, homens e mulheres de Deus que têm se dobrado em oração, clamando por misericórdia para que o Senhor cuide do seu povo, cuide, né, das nações, e Deus tem respondido a essas orações feitas por homens e mulheres de Deus que têm se debruçado e têm clamado ao Senhor por isso, para que Deus seja misericordioso com o povo na face da terra. O nosso principal exemplo de oração, irmãos, é o próprio Jesus. A Bíblia diz que Jesus orava. A Bíblia diz que Jesus a todo tempo orava a Deus, né? Nós vamos ver isso, está aqui no livro de Marcos, capítulo 1, verso 35, que diz assim: tendo-se levantado a alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus saía do meio dos discípulos para ter o seu momento de oração. Eu creio que Jesus tinha muitos momentos de oração com os discípulos, quando tinha aquelas grandes caminhadas para curar, para levar a palavra, para ensinar as pessoas. Jesus orava com os discípulos, ensinou os discípulos a orar, mas Jesus tinha o seu momento inseparado dele com Deus. Jesus orava. Alguém podia dizer, mas se ele sendo o próprio Deus, qual a necessidade de oração? Jesus, o homem, Jesus, o Filho de Deus, incutiu, já veio, trouxe dentro dele a disciplina, o hábito de orar. Jesus acordava nas madrugadas para buscar a face do Senhor. E isso é um ensino para os nossos dias. Isso é ensino para as nossas vidas, de que precisamos ter tempo para orar ao Senhor, buscar a sua face, clamar a Ele, dizer para Ele que nós não confiamos em outros deuses, só confiamos nele, porque nós temos certeza que seus ouvidos estão abertos para nos ouvir. E Jesus ia para lugares desertos, lugares inseparados para orar. E a Bíblia é cheia de exemplos de como Jesus fazia. E nós precisamos pegar esses exemplos de Jesus. Inclusive os próprios discípulos disseram, Senhor, ensina-nos a orar. Os discípulos tinham também uma necessidade de orar e pediram ao Senhor, olha, eu quero aprender a orar. E quando nós dizemos que é preciso que nós aprendamos a orar, é porque existe a maneira certa de orar. A maneira certa de orar que eu quero dizer aqui não é que se você, certo ou errado, está orando deitado, se certo ou errado sentado, se certo ou errado está em pé, se certo ou errado está de joelho. Não é a forma
de que você, mas é a maneira correta de buscar a face de Deus. E o estudo dessa manhã vai nos mostrar de que nós temos que aprender a orar diante do Senhor. Alguns podem dizer, eu não oro porque eu não sei orar. Isso é bem uma expressão daqueles que estão começando a caminhada cristã e podem dizer, olha, eu não conheço ainda, eu não sei o que dizer a Deus, olha, eu tenho vergonha de falar ao Senhor. E os discípulos disseram ao Senhor em Lucas 11, capítulo 11, verso 1, e diz, Senhor, ensina-nos a orar. Os discípulos pediram isso a Jesus, né? Eles haviam orado com Jesus muito tempo, durante toda a caminhada, né, com Jesus, e eles queriam melhorar a qualidade da oração feita a Deus, né? Porque há pessoas que, quando eu digo isso, de melhorar a qualidade do que ir dizer a Deus, é quando você não faz aquilo que os mentirosos sempre fizeram, que eram aquelas orações de grandes repetições. E a Bíblia condena essas orações de vãs repetições. Inclusive existem religiões que se debruçam nesse modelo de orações repetitivas, né? Como se você estivesse falando para uma parede ou você estivesse falando para algo que não tem entendimento, e você fica repetindo isso o tempo inteiro. E em Mateus capítulo 6, verso 7 diz isso, e diz assim, e orando não useis de vãs repetições, como gentios que pensam que por muitos falarem serão ouvidos, né? Então, essa é uma prática de oração errada, né? De ficar repetindo, como se fosse, algumas religiões chamam essa prática de mantra, né? Fica aquela coisa meio mecânica de você ficar repetindo, e em Mateus capítulo 6, verso 7 diz que em orando não useis de vãs repetições, né? Precisamos até ter uma persistência num tema, num assunto, numa forma de adoração a Deus. Persistência não significa vãs repetições, mas eu tenho algo que eu sempre tenho entregue nas mãos de Deus. Eu sei que Ele sabe que quanto mais eu digo a Ele, mais o Senhor sabe da minha necessidade nessa causa. Isso não é vã repetição, isso é uma necessidade que nós colocamos diariamente, ou sempre, ou de maneira costumeira diante do Senhor, para que Ele, diante da sua grande bondade, né, sonde o meu coração, sonde o seu coração e despache conforme a como Ele quer dar a cada um de nós. Onde erramos ao orar? Eu trago aqui, meus irmãos, um texto da Palavra de Deus em Tiago 4, versos 2 e 3, que diz, cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. E o verso 3 diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos próprios deleites. O verso 4 diz, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Pedir a Deus insistentemente por algo que não vai trazer benefício espiritual para nós de forma nenhuma. É algo que apenas vai nos trazer um conforto do ponto de vista de deleite, né, como o texto diz aqui, que vai me trazer um grande favor material, mas para gastar de forma dissoluta. E a palavra de Deus nos diz que essa é uma forma errada de orar ao Senhor, e nós, por certo, não receberemos, porque pedimos mal. Precisamos aprender a falar com Deus. Precisamos aprender com o Senhor, a dizer a Ele o que queremos, mas do ponto de vista de entender do que é o que Deus quer de melhor para nós. Portanto, amizade com o mundo significa seguir em frente, viver semelhantemente, concordar e armar as concupiscências da carne e o espírito,
propulsou por trás delas o eu, o sempre para mim, as coisas que me são interessantes. Essa normalmente tem sido as grandes inclinações do homem para as coisas quando ele vai colocar nas mãos de Deus. E a palavra diz que esse é um modelo em que Deus não se agrada. E pode ter certeza que não vamos receber da parte de Deus porque pedimos de maneira errada e pedimos para o nosso próprio deleite. Então, toda vez que Deus conhece e vê que essas coisas são diretamente ligadas às coisas do mundo e que só trariam um grande prazer porque são coisas do mundo, mas que Deus quer que nós venhamos a Ele pedir ou clamar ou solicitar de Deus as coisas que venham abençoar as nossas vidas do ponto de vista espiritual. As coisas que nós podemos pedir a Deus do ponto de vista material, mas que estejam diretamente ligadas ao louvor e à glória de Deus, nós podemos pedir a Deus que Deus nos dê uma casa. Nós podemos pedir a Deus que nos dê um carro. Nós podemos pedir a Deus que Ele nos dê um trabalho bom, um bom salário, uma casa muito boa. Nós podemos pedir a Deus essas coisas. Mas todas elas, obrigatoriamente, terão de estar vinculadas à glória de Deus, se isso será colocado prioritariamente para abençoar nossas vidas e devolvidas a Deus como gratidão a Ele. Deus sabe e conhece os nossos corações, meus irmãos, e Ele despachará quando Ele vê de que a nossa inclinação para as coisas do mundo constitui inimizade contra Ele. Por certo, não receberemos. Então é importante que nós, quando solicitarmos alguma coisa a Deus através da oração, nossas petições, que elas sejam diretamente vinculadas às coisas que abençoarão a minha vida, que enaltecerão o nome do nosso Deus e que serão utilizadas para o louvor da glória de Deus. Então, aprendamos que nesta manhã, todas as vezes que nós nos debruçamos diante do Senhor para solicitar a Deus algo que tenha importância para nossas vidas, que ela obrigatoriamente, elas sejam coisas ou bens que vão nos fazer estar muito felizes, mas que são coisas que serão devolvidas e colocadas para louvor da glória do nosso Deus. Nós trazemos aqui também, meus irmãos, nessa manhã, algumas orientações ou algumas instruções acerca de como a oração precisa encontrar, como nós vamos nos colocar diante de Deus. Vamos lá, nós temos alguns erros, eu separei aqui, que são erros da vida do crente quando ora, que é ele orar com o coração ansioso ou o coração preocupado, não é? Você vai lá, você está tão ansioso, você está precisando, e aí você se curva ali diante de Deus, e aí você faz, o coração está tão ansioso, está tão preocupado diante de algumas coisas, que a palavra de Deus diz, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ações de graça apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Está lá em Filipenses 4, versos 6 e 7. Então, irmão, quando buscarmos a face do Senhor, precisamos parar, precisamos frear e confiar plenamente no Senhor e tirar de nós toda essa ansiedade e preocupação, porque nós sabemos a quem nós estamos entregando. Um outro erro também é orar sem confiar. Sem confiar que Deus nos ouvirá. Há um texto também, Tiago 1, versos 6 a 8, e eu queria que você grifasse, mas é só para que você acompanhe a sua casa, a orar sem duvidar, que diz, peça, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levantada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá consigo alguma coisa do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Meu irmão, se nós confiamos no Senhor, se nós sabemos que estamos diante de um Deus Todo-Poderoso, não podemos orar duvidando.
Pode ser até que ele não nos dê, mas a primazia é de que o nosso Deus é poderoso e de que ele nos ouve e que ele despachará conforme a sua vontade. Então, descanse o seu coração e confie plenamente no Senhor. Um outro erro que também é notado quando algumas pessoas buscam é orar sem glorificar a Deus. E veja o que está escrito em João 14, verso 3, que diz: e tudo quando pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Eu disse aqui no início da aula que toda oração que fazemos a Deus, ela deve ser obrigatoriamente acompanhada em nome de Jesus. É por Jesus, é através dele, o único que intercede por nós e aquele que morreu na cruz, está lá à destra do Pai, intercedendo por nós. Então, é preciso confiar, é preciso não duvidar, é preciso tirar toda a ansiedade e preocupação dos nossos corações. Um outro erro que eu trago aqui para que nós possamos, nesta manhã, aprender, é que nós focar somente na bênção material. Esse é um erro que nós acabamos de dizer nesse momento, algum momento atrás, é que focar somente na bênção material é um erro gritante quando você busca isso em oração. E há um texto na palavra de Deus, está em Romanos 14, 17 e 18, que diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. Então, meu irmão, não vamos focar somente nas bênçãos materiais que você pode pedir a Deus, mas isso terá obrigatoriamente de estar atrelado à glorificação do seu nome. Um outro erro também é orar de forma mecânica ou religiosa, como muitas igrejas fazem até os dias de hoje, né? As pessoas que ficam ali gritando e falando o tempo inteiro e não há sinceridade em seus corações. E orando, não useis de vãs repetições. Eu já tinha colocado esse versículo aqui em Mateus, versículo 7 do capítulo 6. E eu queria uma outra, é não ouvir a voz de Deus por conta do pecado. Um outro grande erro que temos é quando nós não ouvimos a voz de Deus, porque o pecado, de fato, faz essa separação nossa a Deus. E mesmo assim, nós buscamos em oração, mas o pecado faz essa grande separação. E há um texto em Isaías 59, verso 1 e 2, anote aí sua Bíblia, que diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem é agravado o seu ouvido para que não possa nos ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vocês e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado tem essa força de afastar o homem de Deus. Muitas vezes estamos tão presos ao pecado que nos esquecemos de que não há comunhão entre o pecado e uma vida espiritual. E mesmo assim, muitos buscam, através de oração, mesmo vivendo uma vida de pecado absoluto diante do Senhor, mas o texto diz que o pecado encoberto, ele no seu rosto, faz com que essa nossa oração não seja ouvida. Pelo menos ela não seja despachada, não chegue com alegria no ouvido do nosso Deus. Um outro erro é com o coração cheio de mágoa contra alguém. Isso é bem nos nossos dias, né, irmãos? Mesmo na igreja, né? Temos alguma dificuldade contra alguém nos criou algum aborrecimento, e isso tem nos trazido assim uma grande dificuldade em olhar para essa pessoa, em resolver esse problema com essa pessoa. E há um texto na palavra de Deus que está em Marcos 11, capítulo 11, verso 25, que diz: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Se o pecado e a falta de perdão também é uma forma de pecado, isso faz a separação nossa de Deus e impede que tenhamos uma comunhão plena com Deus.
porque nós estamos agora divididos entre servir a Deus e não perdoar alguém que nos criou alguma dificuldade ou estamos momentaneamente agora divididos, né? A palavra de Deus nos orienta que precisamos pedir perdão para que as nossas orações sejam atendidas. E eu queria também trazer aqui, irmãos, as diferenças de formas de oração. Apesar de existirem diferentes tipos de oração, isso não significa que Deus escuta tudo e qualquer tipo de oração. Por exemplo, Deus não aceita orações que estão fundamentadas em nossos desejos pecaminosos. Deus também não aceita vãs repetições. Deus também não aceita orações em favor dos mortos, né? Coisas que nós temos visto na caminhada humana, em que algumas religiões, né, separam dias, momentos para orar pelos seus mortos, né? E a Bíblia não respalda isso. Então você, nessa manhã, é novo na fé, ou está caminhando conosco, vai aprendendo de que nós não oramos por pessoas que morreram. Não aceita orações supostamente mediadas por anjos ou qualquer outros intermediadores. E nós já dizemos que só há um intermediador entre nós e Deus, que é Jesus. Ele também não aceita orações em nome de qualquer outra pessoa que não seja em nome de Jesus. Então nós também saímos daqui nessa manhã aprendendo que toda oração ela é intermediada por Jesus e toda ela, em qualquer momento, ela é sempre em nome de Jesus. Existem como diferentes formas de oração. Nós temos a oração de adoração, nós temos a oração de gratidão, que são chamadas de orações de ações de graça. Nós temos a oração ensinada, que é a oração do Pai Nosso, todos conhecem essa oração. A oração da confissão de pecado e profissão de fé é quando aquela pessoa que até esse momento não conhecia o Senhor e ela resolve entregar sua vida a Jesus e ela quer, a partir daquele momento, renunciar ao mundo. Ela faz uma oração de confissão, ela fala para Deus que ela morre naquele momento para o mundo e que agora tem uma nova vida, e ela tem uma oração de profissão de fé em que ela declara diante do mundo de que a partir daquele momento ela é uma nova criatura. Existe também a oração de petição e súplica, que são aqueles clamores que são feitos sobre causas específicas. Nós temos a oração de intercessão, interceder ali quando a igreja, ou quando todo o povo de Deus se junta e clama, intercede por uma causa específica. Nós temos a oração congregacional, que é a oração feita na igreja, ou oração em público, né, quando nós estamos em culto, em ar livre, em lugares abertos. Essa é a oração que o povo juntos, né, oramos em favor, ou em gratidão a Deus, ou em louvor ao Senhor. E tem um modelo de oração também, que é pouco falada, muito pouco ensinada, que são orações imprecatórias, né? É uma palavra difícil, mas nós estamos estudando sobre a disciplina da oração. É importante que a gente saiba também que as orações imprecatórias são à luz da palavra de Deus, mas são orações que reivindicam vingança própria contra aqueles que se levantam em oposição a Deus e ao seu povo. Isso era um costume muito do Velho Testamento. Aquelas orações de pedir a Deus, assim, quando o sofrimento já estava muito grande, com uma perseguição, porque você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. E nós já estamos vivendo tempos em que a igreja está sendo perseguida, e que o evangelho está sendo perseguido de maneira um pouco mais forte, mas esse modelo de oração imprecatória é pedindo a Deus que Deus faça justiça, né, contra essas pessoas que estão perseguindo o seu povo ou perseguindo o evangelho. Mas é um modelo de oração descrito na palavra de Deus. Tinha muito isso o rei Davi, né, muitos dos salmos escritos por Davi têm lá orações imprecatórias, e que essas orações pediam a Deus que Deus, como que eu digo, olha, Senhor, eu não tenho mais o que fazer, o Senhor por mim, por favor, dá um jeito aí, né? Toma essa minha causa contra esses que estão
Mas o que eu creio, meus irmãos, é que esses modelos de oração, orações imprecatórias, elas já estão definidas no Evangelho, no juízo final. E que o Senhor fará a separação dos seus e os que não são seus, daqueles que criaram grande dificuldade para a caminhada do Evangelho. Essas pessoas pagarão por isso, porque se levantaram contra Deus, se levantaram contra a causa de Deus, e muitos oraram pedindo ao Senhor que tomassem essas causas por justiça, pela vida e pela causa do Evangelho. E finalizando a nossa aula de hoje, eu queria trazer algumas orientações bíblicas sobre a orientação da vida prática para você e para mim. E eu trago aqui que algumas orientações práticas sobre disciplina espiritual é que você reserve um horário, um tempo, um local para esse momento especial seu com Deus em oração. Faça isso. Se você não tem tido o hábito de separar um tempo para ter uma vida prática com Deus, a partir de hoje separe esse tempo, garanta, né, esse tempo, esse horário, esse local seu com Deus para você buscar a sua face. Garanta que possa ficar em oração sem ser interrompido. É por isso que você precisa ter o seu tempo em separado, porque o turbilhão da vida diária nos tem tirado essa possibilidade. Então, se você cria a disciplina de oração diária, é o seu momento e nada vai lhe atrapalhar dessa comunhão sua com Deus. Uma outra orientação bíblica para a sua vida prática é limpe sua mente e seus pensamentos. É muito comum nos momentos de oração ficarmos pensando em outras coisas e essas coisas nos tiram o foco central, que é a primazia de Deus na nossa vida. Então, limpe seu coração, sua mente, vá ter esse momento de adoração a Deus em oração, com o coração e a mente limpa. Limpa de pecado, limpa de pensamentos maus contra pessoas ou contra coisas, porque de qualquer maneira Deus se agrada e você vai ter um momento muito rico de oração com Deus. Fale com Deus em oração sobre suas fraquezas e pecados e peça perdão. Interceda por outras pessoas ou por causas específicas. Ore pela salvação do mundo, em especial pela salvação da sua família. Ore pela sua igreja, pelos pastores, pelos líderes, por missões, pelos missionários. Sempre tire tempo e ore por eles. Ore pelo seu país e pelos nossos governantes, para que os governantes tenham uma visão de Deus. É importante para que o povo não sofra, para que o povo não gema, como diz a palavra. E por fim, faça da oração um hábito na sua vida. E eu trago aqui algumas recomendações sobre esse hábito. Ore em sua casa sozinho e com a sua família. Ore ao se deitar, ao se levantar e ao se alimentar. Ore no seu trabalho, na sua escola, enquanto dirige. Frequente as reuniões de oração da sua igreja. Vá ao encontro de pessoas e ore por elas. É muito bom quando alguém espontaneamente ora por nós. Meus irmãos, que esta manhã tenha sido um momento ímpar na vida nossa como igreja, né? De aprender mais do Senhor e que nós possamos introduzir hábitos de oração na nossa vida e que nós possamos ter a disciplina da oração introduzida em nossa vida. Há tempo, irmãos. Se você não tinha essa prática, a partir de agora, trave esse compromisso com Deus, peça a Ele que lhe ajude, peça ajuda de outros irmãos, participe de grupos de oração, sempre ore pelas causas mais importantes da vida espiritual, porque as coisas materiais, elas são materiais e elas findam, mas as coisas espirituais, elas estão preparadas para nós, para uma vida eterna. Então, que esta manhã seja uma manhã de bênção na sua vida, seja uma manhã de bênção na vida da igreja, seja uma manhã de bênção na vida da sua família. Eu queria, e por falar em oração nesse momento, aí onde você está, curve sua cabeça, nós vamos orar, agradecendo a Deus por essa aula que tivemos nessa manhã. E convidando você, e convidando a todos, que próximo domingo estaremos aqui também aprendendo mais do Senhor com a Escola Bíblica Dominical de nossa igreja. Muito obrigado pela sua presença conosco e nesse momento vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, nós te louvamos, muito obrigado pelo estudo da tua palavra, onde podemos ter a oportunidade de ouvir do Senhor ensinamentos práticos sobre a vida de oração.
Como disse o teu servo, Senhor, não há como ter uma vida cristã sem o hábito de oração. Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a ter uma vida mais comprometida com o Senhor. Pai, nós temos certeza que os teus ouvidos não estão fechados para não nos ouvir. E por isso nós estamos aqui clamando ao Senhor. Ouve a nossa oração, Pai, e despacha conforme a tua vontade. Deus, muito obrigado por esse momento tão precioso da Escola Bíblica Dominical de tua igreja. Pai, abençoa cada um dos professores, abençoa a nossa irmã Rosilda, coordenadora da Escola Bíblica, abençoa o pastor de nossa igreja, os demais pastores de nossa igreja, abençoa as congregações, abençoa os missionários. Pai, muito obrigado por esse momento tão rico, onde nós podemos falar com o Senhor e saber que o Senhor nos ouve. Muito obrigado, essa é a oração que te faço, agradecido em nome de Jesus. Amém.